Olá, meus nobres amigos, inscritos e membros do canal Spook Brothers, Custom Brothers, tio Spook aqui novamente. Vamos continuar aqui os Jovens Assassinos. Eu sei que é sério, a playlist ela tem que ser séria, mas, cara, eu tô empolgado porque eu acho isso aqui uma puta aula legal do que não fazer na vida, sem dúvida nenhuma, né? Não faça essas melecas, mas assim, entender a natureza assassina da mente de adolescentes é uma arte. Eu acho que Melanie Klein e Winnicott deviam ter escrito o lado perverso, né? Embora na psicanálise claramente existam estudos, principalmente Winnicott, onde trata muito essa temática do seio maligno da mãe, o comportamento em que a mãe tem que ser boa e ela tem que ser má também, para determinar então o princípio do que é e o que não é para uma criança. Os limites eles são pré-determinados exatamente pela mãe boa e a mãe cruel. Geralmente a mãe ela é boa e o pai é cruel. Na psicanálise o pai sempre é aquele que quer tirar a mãe da criança. E a criança sempre vai tratar o pai como um intruso ou aquele que é ruim para a mãe dele em fazer o mal para a mãe, tá? Então, existe esse lado, mas a psicanálise, ela realmente tem que buscar, focar, entender essas relações. Existem estudos na psicanálise que tratam que o mal observado e o comportamento destrutivo de uma criança advém da barriga da mãe. Eu sei, mãe. Eu sei, você que tem filhos e tudo mais, vai falar, pô, tudo eu, qual que é, cara? Pô, já é complicado ter uma criança, às vezes ser mãe solteira, tomar cuidar da casa, agora a culpa é minha também pelos erros do meu filho? Sim, dentro da psicanálise é. Porque muito das reações químicas em que a mãe passa para o filho está em decorrência, então, desse período dos 9 meses. Que reações químicas? A mãe muitas vezes pode ter consumo de certas substâncias, como cigarro e bebida, por exemplo, e eu já vi isso. Eu até brinco com as pessoas. Eu estudei no Objetivo, e no Objetivo tinha lá uma das diretoras que ela estava grávida na época, e ela fumando de manhã às 7 horas da manhã, tomando cervejinha, falando, vai pra aula, moleque, porra, tá fazendo o que na diretoria? É verdade, ela estava grávida, e isso é fato. Sabe? Então, assim, as reações químicas e às vezes os distúrbios emocionais também. Quando a mãe sofre muitos distúrbios emocionais, ou por pressão de trabalho, ou por relações de família, abandono do marido e tudo mais, a criança sofre pelas reações. A criança. E ela já nasce com esse emaranhado emocional junto. As reações químicas agindo sobre a criança. E é fato isso. A psicanálise consegue regredir, então, todos esses aspectos para levar, então, essa questão de... Vamos falar sobre sua mãe. Por isso que a psicanálise ela é muito forte dentro dessa questão parental. Mas são poucos que vão se basear dentro desses estudos, tá? Freud não chegava a esse ponto, mas Winnicott e Melanie Klein, sim, chegavam muito a esse ponto de observar o comportamento dos pais dentro da criação. Existem matérias que falam sobre isso também. Quando a gente vai entrar dentro do princípio educacional, eu fiz antropologia da educação e estudos de educação para as crianças, existem matérias específicas que demonstram como é o comportamento que os pais têm que ter antes mesmo de botar as crianças no mundo. Diz porque você fez cada coisa, pois é. Vamos lá, zoiudo, vamos ver quem é esse rapaz. I could be considered dangerous, yes. I smile because it's funny that all the people in there have no idea who they're messing with. Nossa, olha que nojo, né? Esse aqui é o Sr. Gribble. Gribble. Christopher... Tem os nomes zoados, né? Eu não sei o que significa Gribble nos Estados Unidos, mas... 18-year-old Christopher Gribble. Gribble, 19 anos. Acusação. Ele tem várias acusações, inclusive assassinato, né? Pô, eu queria que tivesse mais coisa ali, mas só... 2009. 2009, Gribble conspired with 17-year-old Stephen Spader, Quinn Clover, and William Marks, and invaded the house of 42-year-old Kimberly Gates. Kimberly Gates, a devoted mother and wife, a nurse. The woman was asleep with her 11-year-old daughter, Jamie,
when the teenagers attacked them several times with a machete and fled. Kimberly's scream woke her up, and Christopher... Caracoles, cara, assim, eu juro, eu vejo essas coisas, dá vontade às vezes de pegar uma arma e ficar aqui falando, puta, se vier um cara desse, mas vai tomar tanto. Presta atenção nessa Gribble história. conspired with 17-year-old Gribble, junto com esses animais selvagens, Stephen Spader, Quinn Clover, and William Marks, and invaded the house eles invadiram a casa desta moça de 40 anos de of idade, 42-year-old Kimberly Gates. Kimberly Cates, a devoted mother and wife, mãe, esposa a nurse, e uma The woman was enfermeira. asleep with her 11-year-old daughter, Ela estava dormindo junto com a menina, que seria a filha dela, a Jamie. Jamie, when the teenagers attacked them several times with a machete and fled. Kimberly's E eles atacam então as duas com uma machete, tá? A menina acordou gritando. scream woke her up, and Christopher went straight for her. The attackers ran to the home of their friend, 18-year-old Autumn Savoy, whom they had planned to act as their alibi in case detectives came knocking. Unfortunately, E aí eles fogem de novo, né? Depois de cometer todos os crimes, fogem para casa de um menino, falando, ó, qualquer coisa a gente tá aqui, tá? Kimberly didn't survive. But unknown to the attackers, Jamie, who was gravely wounded, was conscious enough to call 911. A mãe morreu e a menina sobreviveu, conseguiu ligar para 911 e aí Detectives swung into action. Savoy couldn't maintain his alibi, so the teenagers were arrested. In court, the prosecution detailed the level of violence the teenagers carried out. And this is what the defendant used against both of his victims. Break in and kill whoever was inside. For fun, for kicks. The responding officer os moleques simplesmente invadiram, mataram por diversão. Eles roubaram, destruíram a casa, mataram, porque não tinha nada para fazer. Vão matar alguém? Pô, acho que é uma boa. also testified to the kind of carnage he witnessed at the scene. I saw a young girl laying on the floor. I observed that she was completely covered in blood from her head to her toe. I observed that she had major injuries and major trauma, to include lacerations to her face, extremities, as well as I observed that part of her foot was missing. I got close to her. Eles... Cara, assim, eu juro pra vocês, eu vejo essas coisas, eu penso cada vez mais em morar afastado numa caverna. Vejo, os caras dilaceraram o pé da menina com a machete, mataram a mãe dela por diversão. A menina estava toda machucada, sobreviveu. Eu juro pra vocês, veja, eu assisti, na época eu jogava Airsoft e depois que eu fui ameaçado de morte, né, eu tive a oportunidade de poder ter uma arma de fogo. Eu vou abrir meu coração para vocês, tá? Eu fiz 3 anos de exército, capitão Richard Berrot, o 9º Batalhão de Exército, e veio a possibilidade de ter um porte de arma. Eu falei, não, eu não quero. Eu tinha treinamento, eu fiz todo um treinamento de CQB e selva. Depois que eu fui ameaçado de morte, veio a oportunidade de poder ter uma arma de fogo. Eu falei, eu não quero, eu não sei mexer com isso, é arriscado demais, é algo maluquice. Tanto que uma vez eu estava numa das lojas de Airsoft muito famosas aqui no Brasil, né, em São Paulo, e tinha um cara militar lá, e ele estava com um fuzil na mão. Eu olhei e falei, eu posso olhar? Eu me aproximei do fuzil dele, não estava municiado, peguei e falei, cara, é igualzinho a minha Airsoft, é igual, igual. Eu sabia manusear, sabia mexer e tudo mais, mas eu nunca tive essa vontade. Vendo essas histórias, você fala, cara, o próximo pode ser eu, cara. O próximo pode ser qualquer pessoa. E eu lembro de uma propaganda, essa propaganda nunca sai da minha cabeça quando eu vejo esses casos, eu acho que é a propaganda mais legal que eu já vi, que é da Glock, da empresa de armas Glock. Uma mulher chega do trabalho cansada à noite, mas você não vê o rosto, você só vê a mulher entrando em casa,
deixando as coisas e tudo mais, uma mulher que parecia ser uma executiva de empresa e tal. E ela tá lá no quarto dela e escuta quebrando o vidro da cozinha dela. Ela calmamente vai até o móvel, puxa, tira a caixa, coloca a caixa, abre uma Glock Baby, municia, engata e desce as escadas, pronta para. Honestamente, eu não condeno, não julgo, eu acho que para realmente combater animais como esses caras, a melhor coisa é abater. A minha avó, ela falava, Rô, às vezes esses animais, a única coisa que precisa é realmente abater. Porque além de cometer crimes, eles se procriam. Veja, são animais, são selvagens que entram na casa de uma mulher por diversão e matam. Matam. O direito à vida, ele é um direito constitucional, ele é um direito que ninguém pode tirar e cercear. E eles cerceiam por prazer. Eu acho que direitos humanos, você vê, nos Estados Unidos eles não têm direitos humanos. O direito humano funciona aqui no Brasil. Lá não, a corte é superior aos direitos humanos. Você vê o julgamento, a gente assistiu 2 julgamentos. Os 2 julgamentos, eles, não tem força nenhuma. Ah, mas veja, excelência, eu até entendo na condenação, mas pô, dá uma chance. Vamos levar lá para uma condicional, vamos colocar... Não, você viu que até a defensora falou, não tem o que falar aqui, excelência, vocês condenam todos. Não tem direitos humanos nos Estados Unidos. Eles não são humanos, são animais. Para que eu vou colocar direitos humanos para monstros? Aqui no Brasil é que direitos humanos vem cagar regra. Onde isso daqui acontece na periferia, acontece em vários lugares, e os caras vão para a delegacia, na delegacia eles são soltos. Se pegar cadeia, pega, sei lá, 10 anos. Depois sai e continua cometendo crime. Profissão ladrão, profissão assaltante. Assaltante hoje é profissão. Entende? E de novo, eu sou muito contra as armas, mas no caso desse, a arma salva a tua vida. Se a mulher tivesse armado, se a menina tivesse uma arma, ela lutaria com certeza para defender a sua própria vida. Entende? É ruim, eu nunca quis ter uma arma de fogo assim. Pensei por uma questão de proteção pelas ameaças que eu sofri. Mas eu não tive, eu não peguei. E eu espero que um dia eu não me arrependa de nunca ter pego uma arma de fogo. I told her that I was a police officer, I was there to help. She then said in a whisper while shaking that she thought her mommy was dead. Quinn Glover also took the stand. He revealed that Gribble and Spader were the masterminds, and they were the ones that carried out the attack. Referring to Mr. Spader. Então vamos lá, claramente todo mundo, né, colocou no Sr. Gribble a culpa porque ele foi o cara que arquitetou a maldade em pessoa. Mas os outros também são ruins, todos eles. Veja, se não tem um que fala, cara, eu não vou, todos seguem a mesma ideia. Se você não vai, né, ou seja, ou você pertence a um grupo, quando a gente fala de adolescentes, os adolescentes, em sua maioria, eles agem em bando, agem em grupo, tá? Ou você faz e pertence ao grupo, ou você não faz e você pode correr o risco de ser morto, porque você sabe as intenções deles. Então eles podem até te ferir ou ferir a sua família, tá? É assim que eles fazem. Existe uma psicanálise chamada psicanálise de massas que lida muito com isso, com o efeito de líderes do grupo que impõem a sua vontade, o seu desejo e submetem a pessoa, ou ela assume ou ela vira inimiga e ela pode ser até a próxima a ser morta. Líderes religiosos, principalmente evangélicos, eles são manipuladores de massa, são nítidos e claros manipuladores de massa e conseguem fazer com que tais crimes até aconteçam. Tá? Já trouxe aqui no canal pastores criminosos que realmente mataram porque a pessoa falava aqui, ó, eu vou sair aqui do ministério porque eu vou criar o meu ministério. Eles trataram como inimigos e mataram, e as 3 eram mulheres, tá? Então você percebe essa relação, ou você faz ou você morre, tá? Veja, ele tem o mesmo fluxo de energia saindo pelas costas, tá? O que significa exatamente
eu vou colocar como um desequilíbrio emocional, tá? Uma coisa é você bloquear e blindar completamente todo o seu corpo, como a gente viu na análise anterior, onde o cara cria naturalmente uma barreira dizendo, pera, primeiro deixa eu pensar para depois te responder, e no final ele acaba se rendendo. Esse cara aqui não. Esse cara ele tem sim uma fuga já de energia saindo pelas costas. Toda a região do fígado, pâncreas e estômago, existe uma faixa preta ao redor dele, como se fosse um bambolê. E atrás, no meio das costas, onde temos o pulmão, onde seria a região do estômago atrás, tem uma mancha preta saindo. Essa mancha preta é a fuga, então é a saída dessa energia, que é o emocional começando a dar sinais, então ele quebra essa barreira e começa a sair. Mas isso é um desequilíbrio emocional, tá? Ele começa a ter a não resistência dessa barreira observada e as emoções começam a se transpassar, os conflitos começam a existir. Esse aqui é o famoso Maria Mole. Você pressiona, ele vai falar o que você quiser. Do you see him here in the courtroom? I do, sir. Please point him out and identify an article of clothing that he's wearing. Seu To Gribbles! the right of the table, in the blue suit, he talked about eating people, roasting people, putting heads on. Olha que louco, e eu falando do canibal, hein? Esse cara, ele tá, o Sr. Gribbles, falando então que ele do Sr. Gribbles, né? Esse cara falando que ele tem vontade de comer pessoas, assar pessoas e colocar a cabeça delas Steaks, em bifes making scenes for the press. He e fazer apologized cenas para a imprensa. for his role in the violence. Every morsel of food that I eat, Seu Glover, every breath of air that I take, every beat of my heart, I think of what we have done. esse aqui foi o que foi pressionado para poder ir junto. O Glover, ele dá sinais de que ele entrou junto no esquema pressionado, tá? Ele tem essa estrutura de fragilidade de personalidade. Muito bem, vamos lá, deixa eu explicar para vocês. Na psicanálise, a gente tem ou é o nosso eu ideal ou o ideal do eu, tá? Ou você é aquilo que você é estruturado dentro das suas formas de eu sou assim. Então, Rodrigo, eu não tenho cabelo da moda. Ao contrário, eu tô deixando o cabelo crescer e tá essa bosta, olha aí. Ó. Mas eu gosto do meu cabelão, eu sinto vontade de balançar a cabeça e ter meu cabelão de volta. Porque aos 17 anos eu era cabeludo, tá? E eu quero meu cabelão, gosto de heavy metal e acho legal. Tenho 50 anos de idade, eu pago minhas contas, ninguém tem nada a ver com isso. Vou deixar meu cabelo crescer. Isso é minha personalidade, é algo meu. Tem pessoas que falam, eu quero deixar o meu cabelo igual, sei lá, a do Rick Iglesias, ou igual, sei lá, um cara famoso. Você não tem a sua personalidade, você está criando o corte de cabelo que o outro então tem, ok? É o ideal do eu ou o eu ideal. Eu tenho minhas emoções, eu sei o que eu sinto, eu sei o que eu penso, eu sei o que eu quero ler, eu sei o que eu vejo na internet, eu sei os pedais de guitarra que eu quero comprar, eu sei o que eu sou. O outro é, eu não sei o que eu sou, eu ajo de acordo com o que a sociedade me coloca. Eu preciso ter o corpo ideal, eu preciso ter o carro ideal, eu preciso ter a namorada ideal, eu preciso ter tudo isso porque a sociedade assim me aceita mediante aquilo que eu tenho. Entendem? E isso cai sobre pessoas. Eu conheço várias pessoas que têm uma fragilidade de personalidade. Eu trabalhei numa empresa onde tinha uma menina que era estagiária. Ela copiava todas as impressões das pessoas, inclusive as risadas. Ela imitava os trejeitos, imitava as risadas, o comportamento, a forma de andar, tudo. Ela não tinha sua personalidade própria, ela moldava-se de acordo com o ambiente. Ela criava pela personalidade dos outros aquilo que ela então tinha que ser. Algumas figuras são assim, outros não. I know that there is nothing that I can do that will ever atone for my terrible actions. William Marks also testified to his role in the crime. You stood in that doorway. Attorney. Attorney não é advogado? Ah, o advogado tá falando. And you watched them both attack those people, didn't you? Yes. Did you want? Esse daqui, ele tem um pouquinho de sarcasmo, sim. Just once. Try and stop them. No. Não.
try and help. Esse cara aqui, Lamborghini. deixa eu explicar. Quando a gente olha a personalidade dele e busca entender o que está por detrás, todos têm muito parecido com o transtorno emocional observado, tá? Pela pressão da sociedade e pela condenação. Algumas pessoas já indicam a tendência a sadismo, tendência a ironia, tendência à perversão. Pela energia você percebe, tá? Esse aqui tem tendência à perversão e a sadismo. Ele gosta de ver os outros sofrer, ele gosta de ver a dor do próximo. Por que isso, tio Spook? Primeira coisa, a energia do sistema nervoso central dele junto à bioenergia demonstra exatamente uma mente direcionada para a maldade. Segundo, ele tem uma energia atrás das costas dele que eu chamo de... Vocês lembram do Cavaleiros do Rohan? Que tinha um cara que ficava soprando no ouvido do rei? Que era o Snake Tongue, né? O língua de cobra. Ele tem uma espécie de um obsessor que manipula ele e que cria todo o elemento do sadismo, faz com que ele se torne sádico, faz com que ele tenha prazer na dor e no sofrimento. Ele provavelmente poderia ter matado animais quando criança, poderia ter crescido em um lar mais agressivo e violento, poderia, tá? Poderia ter prazer, por exemplo, em um sexo selvagem ou na dor quando faz sexo. São situações que começam a instigar o jovem a ter a aproximação à perversidade de uma maneira mais forte. Tá? Ele possui o sadismo, ele possui sim a perversidade junto a ele. Ele é um dos caras que poderia segurar a vítima com o maior prazer enquanto o outro mata. Lembrando, ele poderia não ter a vontade de matar, mas ele ajuda a matar. Once. No. At his sentencing, the judge reserved some words for him. You planned and you watched and you celebrated the unspeakable horrors that you inflicted on an innocent mother and child. Just because you testified against your co-defendants and we call that cooperation does not mean that there is any redemption for you here today. Marks was sentenced to 30 to 60 years. O cara pegou 30 a 60 anos, tá? Tipo assim, foi meio que ele não fez nada, mas ele foi cúmplice no ato. E é o que a juíza falou. Tá? Não é porque, não é delegação, não é, né, o que eles chamam aqui de premiada, né? Então você vai lá, fala, tal, opa, tô livre, né? 1, 2, 3, Rodrigo livre. Não, ela falou, você tá aqui, você vai responder como todo mundo, você tá ferrado da mesma maneira. Ele pegou de 30 a 60 anos, provavelmente com condicional. While Glover will spend 20 to 40 years in Esse aqui pegou 20 a 40 anos em prisão, pô, esse estado é bom pra cometer crime, hein? Não é perpétua? prison. But that wasn't all. When Gribble was O seu Gribbles. Esse aí é o mais, é o pior de todos, e que deveria pegar não só pena de morte, mas, né, deveria ali ser bem atrocidado pelas pessoas ao redor. Temos um grande problema no seu Gribbles. Tá, agora a gente vai conversar sério. Ok. Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre uma bioenergia bem legal, que é a diferença entre o emocional e a vontade. Tá? Esse caso aqui é raro e ele é a exceção contra os outros. Tá? Esse aqui é aquele cara tipo Hitler. Ele manda outros fazerem, ele instiga os outros e gera a vontade e o prazer nos outros influenciando, tá? Charles Manson foi a mesma coisa. Então, ele instigava os outros, ele gerava o prazer nos outros, dava confiança para que os outros fizessem e ele fazia e observava também. Presta atenção. O que nós temos aqui é diferente dos outros. Quando eu falei para vocês que toda energia age como um enorme bambolê sobre as regiões do fígado, do estômago e pâncreas, criando então essa questão emocional, que notava-se então eles sendo acuados pela emoção, ele não tem. Vamos lá, deixa eu explicar uma coisa. Quando você vai numa montanha-russa, no barco viking,
né? Aquele barco viking que ficava dando looping, um negócio que você vomita e sai cocô junto quando você tá ali girando e tudo mais. Tem gente que faz isso só pelo prazer de pegar na cabeça do cara que tá na ponta. Mas vamos lá. Você automaticamente, quando vai enfrentar um elevador que cai de 15 andares e tudo mais, você cria esse medo natural, tá? Esse medo natural, ele vai agir diretamente sobre toda essa região do teu tórax. Então ele vai pressionar suas costas, ele vai pressionar seu estômago, ele vai te dar ânsia de vômito, ele vai afetar o seu sistema respiratório. O medo, tá? Algumas pessoas, por exemplo, relatam, né, quando vão cometer crime, que essas energias começam a se fazer presente, tá? É uma energia natural do seu corpo, que age, então, às vezes, como um mecanismo dizendo não faça, e alguns acabam fazendo. Quando você não tem esse mecanismo que coloque uma rédea ou que comece a te pressionar nessas partes, significa, então, que o seu pensamento coaduna com o seu desejo e toda a sua vontade. Quem assiste o Spook Murder House sabe que existem 3 travas. A primeira trava, obviamente, surge pelo pensamento. E assim, vamos lá. Todo mundo aqui já pensou em cometer um crime. Vou colocar entre aspas. Tipo, pô, eu odeio meu professor de escola, às vezes eu tenho vontade de matar ele. Ou eu odeio meu chefe, às vezes eu tenho vontade de matar ele. Esse é um pensamento que surge. Mas ele vai rápido embora, porque você sabe que você nunca vai matar alguém. Mas quando ele surge e ele tem o prazer, ele passa para um estágio 2, que é você assimilar, então, todas as emoções, dizendo, tá, eu tenho pensamento, mas será que eu conseguiria fazê-lo? Será que meu emocional realmente seguraria as pontas? Será que eu tenho esse desejo tão claro de ver o sofrimento, de fazer parte do sofrimento junto a uma pessoa? Naturalmente, suas emoções dizem, pô, claro que não, cara, o que eu tô fazendo? Eu não tenho coragem de matar um animal, imagina matar uma pessoa, agir de uma maneira desse tipo, que loucura. Mas para algumas pessoas não, para algumas pessoas então, isso aqui deixa de existir. E quando isso aqui deixa de existir, só falta uma trava, que é exatamente mover a ação. Para mover a ação, nós vamos utilizar então a região do quadril, que tem a ver com os instintos mais naturais. Que instinto natural? Sexo, instintos mais básicos de sobrevivência e a região do ponto da família. São os princípios mais básicos. Família, leia-se aquilo que é meu, que pertence a mim, minha casa, minha estrutura familiar. Isso é meu, naturalmente é atrelado à minha sobrevivência. Aquilo que eu quero como desejos, aquilo que eu gero como vontades e os impulsos. Naturalmente, Freud, ele traduz isso como id, mas na medicina tradicional chinesa e na bioenergia, tudo isso é um grande complexo, um grande composto de diversas energias ligadas a cada ponto que gera, então, essa motivação. Ele tem aquilo que eu estava mostrando para vocês, ao invés de ser no peito, ele tem na região do quadril. Ele tem na região do quadril afetando o ponto da família. É a vontade e a família. O que significa isso? Desestrutura familiar, rompimento familiar, perdas familiares, sofrimento na família, brigas familiares, às vezes um pai violento, uma mãe violenta, estruturas complexas familiares que possam levar então a essa disruptiva junto ao caráter do indivíduo. Tá? Claramente, isso afeta o sistema renal e hipertensão. Agora, eu não sei se o Sr. Gribbles passou por isso. Vamos ver se de repente a família do Gribbles aparece aí, tá? Então, ele tem a vontade, o pensamento tem a vontade, as emoções, e na hora que vai cometer a ação, tudo está atrelado, então, a grande disruptiva familiar, estruturas familiares, que levam ele, então, a mostrar tudo aquilo que ele tem de ódio dentro da sua casa, da sua família, para a casa dos outros. Então, ele leva o caos da família dele para a casa dos outros. E ele comete o caos como uma válvula de escape. Freud fez um trabalho muito legal dentro da vida, por exemplo, do Leonardo da Vinci, onde ele mostra, por exemplo, que a gente pode encaminhar nossas frustrações, decepções e nossos problemas para a transmutação. Ele falava sublimação para algo mais nobre. Nós podemos sublimar isso para a música, para a arte, para a pintura, como uma válvula de escape. Questioned after their arrest,
he readily confessed to what he did. Steve and I are very similar. Steven Spader. Both of us grew up with problems in our families. Acabou de falar. Todos eles cresceram com problemas em suas famílias. Technically, we're both sociopaths. Tecnicamente, eles são sociopatas. He said, yeah, we're just gonna go in there, grab some stuff. If anybody's there, we're gonna kill, have some fun. Então a gente vai lá, mata todo mundo e vamos fazer a coisa mais engraçada. I agreed. Eu concordei. Bed, started asking who was there, what was going on. Tried to turn on the lamp and it didn't turn on. Yeah. When she did that, Steve started hacking at the bed with a machete. I was controlled, but I didn't. Então o Steve, pau mandado, foi lá e começou a matar utilizando a machete. Really feel much of anything. I thought I would, but I didn't. The mom was obviously not gonna make it. The girl I was pretty sure wasn't going to. She was completely out there with blood all over the place. But during his trial, he tried to use the insanity plea. Então vamos lá. Ele estava muito sóbrio dentro do depoimento dele, falando, olha, realmente eu convenci todo mundo, eles tinham problemas em suas famílias, eram todos princípios de sociopata, no caso, nitidamente esse cara tem, então vamos lá, a gente faz o que tem que fazer. Então vamos lá, fizeram. Eles começaram a matar a mãe não tinha como sair, a menina tentou, mas também estava muito difícil, porque tinha sangue para tudo que era lado, tá? E agora, então, ele vai fingir ser completamente maluco, para então ser, ao invés de levar à prisão perpétua, entrar então num princípio ali de uma, vamos dizer assim, uma clínica psiquiátrica. You're legally insane. When was I legally insane? Well, I think technically I'm legally insane now is what my defense is. That I am... Right now. Yes. You're a careful criminal, right? Yes. You're saying you're legally insane. I'm saying it's my defense, yes. Do you not believe in your defense? I do believe in my defense. So you're saying you were legally insane. Yes. He also claimed to have been abused as a kid. I get to the point at night. E ele falou que ele foi abusado quando criança. Vamos ver por quem? Where I just really wanted to sneak in my dad's bedroom, pull the gun out, and shoot myself in the head. Because I just wanted it to end. Gribble did everything to absolve himself of the crime. He pointed to Spader as the brains behind the attack. At some point, Steve said, finish him off. He threw a pillow onto the mom's face because she was still making like kind of burbling, not really breathing, but like raspy burbling noises. He shocked the court when he described the events that happened. Ele tá tentando colocar a culpa nos outros, mas todo mundo vai colocar que ele foi o agente legal de ter feito todo o planejamento. Mas vocês viram, ele foi abusado quando criança, pelo menos dentro da defesa dele. A gente precisa ver se isso é verdade, tá? Cadê a família do cara para poder justificar? Até agora a família não apareceu. The only thought that really entered my mind at that point was, wow, this looks just like a CSI scene. Because it was, I mean, it was just like something that they would have in a CSI episode. And I stepped her once or twice in the chest. Then somehow she started to pull away from me. I remember sometime during that she said something like, why are you doing this? But the prosecution was not moved. You're a dangerous guy, right? Muito. I could be considered dangerous, yes. Você é um cara perigoso? Eu acho que eu posso ser considerado um cara perigoso. People in the jail have no idea how dangerous you are. No, they don't. I smile because it's funny that all the people in there have no idea who they're messing with. Que idiota. O pessoal da cadeia não sabe quanto perigoso você é. Ele fala, eu sorrio porque eles não têm a menor noção de quanto perigoso eu sou. They may not, but you'd agree the Cates family certainly knows how dangerous you are, right? Well, yes. You made sure of that, right? They needed to prove that he was mentally competent, so they called his therapist to the stand. Olha só, foi colocado uma terapeuta para poder analisar o cara. Que legal! Ele não tem problema mental, ele é simplesmente um criminoso. E ele está se perfazendo, então, de um cara lunático para tentar sair dessa. That although Gribble was sick, he wasn't insane. I was informed that he had thoughts of wanting to kill his parents. Gribble had undergone psychological testing a few years back, and the prosecutors brought the psychologist to testify. What treatment would be recommended? Long-term psychotherapy,
especially when I found out that he had expressed homicidal ideation. Tell me about that, how you found out. Eles querem fazer então uma psicoterapeuta no cara, quer fazer uma psicoterapia no cara durante muitos e muitos anos até tirarem então toda a vontade dele de matar alguém. Veja, isso tem um custo enorme, claramente o Estado teria que pagar por isso, fora que não ia adiantar em absolutamente nada. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte, você sabe o gosto de um chocolate? Você está comendo chocolate agora? Esquece, vamos lá. Se eu falar para você, você sabe o gosto de uma framboesa? Você sabe. Você sabe o gosto de matar uma pessoa? Não, porque você nunca matou uma pessoa. A partir do momento em que você, junto com o seu libido, com a sua vontade, com o seu desejo, com o seu id, sua pulsão, sabe o que é matar uma pessoa, o que te impede de matar uma segunda pessoa? Pedrinho Matador. Entende? Então eu sempre falo para uma pessoa que quem já experimentou o gosto de sangue fica sempre marcado em sua mente. E eventualmente a fuga de uma realidade de uma pessoa que trafega entre a neurose e a psicose é um limite muito tênue muitas vezes, onde o limiar é só realmente a realidade. Se ele consegue sair da realidade dele e achar que a fuga é o crime ou o prazer de matar alguém, uma pessoa que tem um estresse monstruoso e que descobre que o prazer, às vezes, de matar alguém e colocar para fora tudo isso, ele se torna um serial killer. Entende? Por isso que muitas pessoas vão treinar pesado numa academia ou vão aprender artes marciais para colocar tudo isso para fora, para conseguir chegar em casa e não ter essa sensação mais. A briga do dia a dia depois se transforma em construção de músculos ou habilidades em artes marciais para que a pessoa saia desse estresse. Algumas pessoas vão, infelizmente, para um lado muito ruim da força. He had homicidal ideation. Well, after I finished the evaluation, she invited me in she's very concerned. He expressed significant homicidal ideation, which I was not aware of, and that raised my concern about his dangerousness. Veja, eu vou ensinar uma coisa para vocês, entendeu? O cara ele passou por teste psicológico para poder chegar e fazer um laudo em que ele fale que ele é insano. Cara, assim, é tão fácil você burlar esses testes, sabe? É extremamente fácil. Se você faz qualquer teste na internet, por exemplo, tem teste para depressão, tem o Rorschach que você pode fazer, você consegue enviesar esses testes com muita facilidade. Qualquer pessoa inteligente, e estamos falando que existem criminosos que tenham uma capacidade muito elevada de inteligência, ele consegue sair de uma situação onde vai ser colocado como um criminoso em potencial para um cordeirinho manso. Ele pode. Até mesmo aquele polígrafo que mede a mentira já foi muitas vezes usado por bandidos e os bandidos aprenderam a controlar isso. Nos Estados Unidos, infelizmente, muitos órgãos de investigação estão deixando de utilizar e deixaram já de utilizar as microexpressões faciais porque eles sabiam exatamente como burlar esse sistema. Então é muito fácil você ir para um teste desse e bancar o louco. Falta o guts. Você acha que aquele psicólogo realmente tem guts para entender que o cara tá mentindo para ele? Você acha que esse cara que mal não sabe nem falar, você acha que o cara tem a percepção de olhar pro cara e falar, tu é um mentiroso, né? Tu sabe disso. Você é um safado, você é um criminoso, você é um assassino, você tá querendo enganar as pessoas também, dando uma de espertalhão. Porra, mas é óbvio. É óbvio. Also testified about the homicidal ideation. At some point A mãe dele, do Chris, do Griswold. along the line in Chris's seeing Dr. Tallarico, she called us and said she wanted to meet briefly with both of us. We came in and she said, I need to talk with you about a number of issues that have come up during counseling. She said that there had been an issue of what she called inappropriate touching with somebody at church. And I said, what does that mean? She said somebody had touched him inappropriately. I said, did someone molest my child? Alguém molestou minha criança? Ora!
Eu tô falando, eu tô no lugar errado. Eu devia estar lá, eu devia estar olhando pro moleque e falando, cara, eu já sei que você tem problema familiar, nota-se pelo seu ponto da família. Todo mundo ia olhar e falar, caralho, o cara, o que é isso? Ele sabia disso? Então, já tava farejando que tinha isso. Pô, nada escapa à bioenergia. Nada. Quando você olha para uma pessoa, você começa a ver os pontos de energia e você vê o que está acontecendo, cara, nada escapa. É uma pena, aqui no Brasil isso aqui não tem valor nenhum. Porém, se eu estivesse no Oriente, rapaz, eu estaria sendo contratado a peso de ouro para fazer essas análises. Tá aqui, ó, a mãe falando, como assim, meu filho foi abusado? And she said, no, it was just inappropriate touching. Somebody put their arm around him. I said, okay. And she said, and also you need to know he's made death threats against both of you. Tá? Então ele teve ali uma molestação, não foi violentado sexualmente, teve ali uma importunação sexual, o que é suficiente para gerar um trauma infantil, e ele também estava com desejos de matar os próprios pais. Eu acho que agora eu vou pegar a minha mala. Tio Spook, pera, tô indo. O que eu falei? Problemas em casa, disrupção em casa, crises em casa, familiares. Tá aí, queridos. Tá aí, entendeu? Duvida? Paga a análise da tua casa, cara. Você duvida de mim? Paga a análise da tua casa. Ao invés de ficar falando mal de mim na internet, paga. Vai lá, deixa eu analisar a tua casa, deixa eu ver teus crimes, deixa eu ver as coisas ruins que acontecem na sua casa. Topa ou não? Esse é o desafio. Entendeu? Tá aqui, ó. I said, is it serious? And she said, no, I think it's just, you know, how teenagers say, oh, I wish you were dead, and he's blowing off steam, and he's not a danger. Ah, não. É sério, tem certos psicólogos que estão na profissão errada. Não, ele fez ameaças de morte, ele queria ver sua cabeça explodindo, ele queria ver seu corpo explodindo, mas não é nada demais, tá? É uma reação de adolescência, claro, com certeza, né? Ele veio da onde? Da Síria? Não, eu só queria ver você explodindo. Né? Que nem o Fábio Rabin, né? Eu gosto de ver pessoas pegando fogo. Me conforta ver pessoas pegando fogo. Tranquilo. Absolutamente tranquilo. Anyone, it's not a problem. So was that the first time you found out about That was the first time I found out about it. And at least what you were told, it didn't sound serious. No, and she said, I have to tell you legally, I have requirements when there have been death threats made. I have to tell you, inform you. She said, but in my opinion, there's no issue there at all. He's not a danger to himself or to you. After some deliberations, the jury found him guilty. But before he was sentenced, the father and husband of the victims, who had been away on a business trip at the time of the crime, addressed the court. Então, novamente, colocaram o pai, né, dessa vez, para falar na corte, o pai não dele, do Chris, mas das vítimas. Ele estava viajando a negócios e aí, puta, você viaja a negócios, cadê a tua família? Foi dizimada. Dizimada por maníacos, doentes mentais e que mereciam ser exterminados da face da terra. Né? E assim, eu penso como um cidadão, tá? Como uma pessoa normal. Imagina você, chegou de viagem cansado e descobre que a tua família foi morta. E esses moleques estão lá enjaulados e eles vão ficar de 20 a 40 anos. Cara, assim, tem gente, né, tem um filme muito legal que chama-se Olhos Famintos. Olhos Famintos eu gosto, eu acho um terror interessante americano, né? É um terror interessante que a criatura, ela desperta depois de 20 e poucos anos. Ela volta, mata e depois ela dorme novamente. Eu acho que é no 2 ou no 3 que o cara, então, ele caça esse ser e fica esperando ele com uma arma na porta, assim, falando, uma hora ele vai abrir as asas, eu vou estar aqui com uma arma e vou matá-lo. E ele fica esperando 20 e poucos anos, né? Aguardando o bicho abrir o olho. Eu fico imaginando, né? Se esse cara, ele fica esperando esse moleque 20, 30 anos sair da cadeia, eu falo, amigão, agora somos nós que vamos conversar. Porque, veja, sangue de barata, numa situação dessa, ou seja, frieza, eu até entendo que é uma situação delicada. Eu me coloco na pele dele e eu me coloco na pele, obviamente, de cidadãos que passam por isso e queriam o seu direito a mostrar, o seu filho matou a minha família. Olho por olho, dente por dente. Não está na Bíblia isso? Então as pessoas, né, um país cristão, deveria se atentar sobre olho por olho, dente por dente. Through these accounts, I've heard my wife's last breath.
I have listened to my child's screams. I have watched as Jamie's perfect little body was mutilated and tortured. During the last moments of her life, the thought of her daughter dying next to her was more than she could bear. The judge sentenced Gribble to life, but not without giving him a piece of her mind. I am not going to go into the bottomless aggravating factors that exist in this case, but I believe the record will thoroughly support my belief that infinity is not enough jail time for you. Accordingly, you are sentenced on the remaining convictions to the maximum penalty allowed by law to be served consecutively. Autumn Savoy, the alibi connoisseur, was charged with conspiracy and was sentenced to 5 to 12 years. He was Olha só como a lei é, né? Então aquele que recebeu as pessoas dentro de casa como um álibi pegou de 5 a 12 anos em prisão. Veja, tem casos aqui no Brasil que criminosos foram se esconder na casa das pessoas e o cara não pega a cadeia. Teve gente famosa da internet que acolheu o criminoso. E mesmo assim não pegou cadeia. Nos Estados Unidos, pegou o criminoso dentro da tua casa, você vai junto cadeia. Veja, nós estamos falando de um lugar que ali funciona. No Brasil, pô, nem sabia que o cara tava aqui, cara. Como é que você tá na minha casa? Pô, o cara é traficante, ele é um dos líderes aqui da comunidade, ele tava aqui só comendo lanche. Pô, eu não sabia que ele era traficante. Gente famosa da internet. Old in 2015, 11-year-old Jamie went on to make a full recovery. Just living every day like it's the last, right? Christopher Gribble and his gang are still serving their sentence in prison. However, this wasn't the only time kids did something crazy. Bom, a gente vai fazer a pausa agora. Se vocês gostaram desse assunto, se vocês querem mais, escreva aqui pra mim e falar, eu quero assistir mais vídeo, a gente continua a sequência, tá? Senão a gente vai pra outro tema, outro assunto. Eu gostei, acho legal tratar sobre isso. Cabe a vocês. Gostaram? Deixe like, escrevam lá embaixo dizendo, pô, continua essa bagaça que eu quero saber mais. E de novo, cara, o que eu faço funciona. Duvida? Paga a análise da tua casa. Vamos lá, toma vergonha na tua cara. Me desafia a analisar a tua casa e eu descrevo o que tem na tua casa. É simples assim, mas meu tempo custa. Não faço nada de graça. Então, é só pagar. E aí você vai ver se é verdade ou não o trabalho que eu faço. Infelizmente, os canais que são os da modinha da internet, que profanaram então o meu nome e destruíram então o meu canal junto aos demais, nunca pagaram nada, né? Aí a gente vai ver o canal dos caras, é um cara que joga bola bêbado, um cara que faz tráfico de anabolizante na internet, um que faz truques, né? O outro que fala para ninguém mentir para ele, mas ele mente em juízo. Então tem de tudo. Cabe a você então. Quer? Paga análise. Ou você vai ser mais um desses que gosta de falar mal de mim sem ter prova nenhuma. Então é isso, agradeço de coração, obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente consiga complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades física, emocional, mental, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpesadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro porque eu sou profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation, PayPal, seja membro, valeu? Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer uma dessas abinhas, vai ser levado a uma página que você pode doar o valor que você quiser ou puder. O nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.